Oi, tudo bem? Eu sou Tarcísio Aquino, sou consultor técnico da Coordenação Geral de Atenção Domiciliar do Ministério da Saúde. E hoje eu fui convidado a passar um vídeo rápido para vocês sobre a fisioterapia e recursos tecnológicos disponíveis para reabilitação em domicílio. E antes eu gostaria de agradecer ao convite que o Estado do Sergipe me fez para trazer um pouquinho, dessa participação, mesmo que remota, para trazer um pouquinho de compartilhar o conhecimento com vocês. Em especial, a enfermeira Márcia, que é coordenadora do programa Melhor em Casa de Itabaianinha. E com isso eu compilei algumas informações, porque o tempo é muito curto, mas que pudesse trazer algumas informações especiais para vocês, fisioterapeutas. Bom, com o título Conhecimentos e Recursos Tecnológicos disponíveis para a reabilitação em domicílio, nós já pensamos, quando ouvimos a palavra tecnológicos, tudo do meio digital, tudo do meio remoto, embora exista telemonitoramento para ventilação mecânica, alguns outros métodos, de coleta de dados, de observação e até mesmo de recursos terapêuticos, eu procurei trazer para vocês algo que eu acho mais importante relacionado a esse tema, que é a avaliação e alguns recursos terapêuticos que nós podemos utilizar para o ganho da funcionalidade do paciente que está internado, que está elegível ao programa Melhor em Casa. Mas antes, nós precisamos saber que tipo de paciente que nós estamos trazendo para o programa Melhor em Casa. Nós temos as modalidades AD1, AD2 e AD3, e com isso, nós sabemos que AD1 sempre a atenção primária vai estar atendendo, assistindo. E nós focamos no AD2 e AD3. Mas o nosso objetivo é que nós consigamos trazer um mínimo de funcionalidade para esse paciente, para uma certa independência, para que ele possa ser direcionado à rede. Então aqui nós podemos perceber que o Melhor em Casa, ele faz parte da rede de atenção à saúde, sendo que a atenção primária à saúde sempre é a porta aberta. Então o Melhor em Casa, ele atende pacientes que agudizam da atenção primária e também deshospitalizam pacientes do setor terciário, aliás, da atenção terciária. Então esses pacientes, eles apresentam um grau de complexidade maior que os da modalidade AD1. E qual é o perfil desse paciente? É aquele paciente que foi internado por alguma razão clínica que teve que deixá-lo internado em UTI, muitas vezes, muitos dias em ventilação mecânica prolongada, internação prolongada. Isso traz grandes consequências funcionais. Quando nós falamos de fisioterapia, nós não estamos falando só da clínica do paciente, porque a clínica, nós como equipe multiprofissional, nós procuramos resolver com medicamentos, assistência de outros profissionais. A fisioterapia vai procurar trazer a funcionalidade desse paciente. Então, quais são essas complicações? A principal é a síndrome do imobilismo, que eu tenho um alto grau de perda de massa muscular, tanto periférica quanto respiratória, e com isso, se nós não tratarmos, não reabilitarmos, esse paciente vai entrar num ciclo de decadência funcional muito grande. Então, nosso objetivo é que reabilitemos para que atinja um score, um grau funcional, para que ele possa ser referenciado para as outras especialidades da rede de atenção à saúde. Esse é o nosso objetivo. Inclusive, tem um link no qual, o ano passado, eu participei do webinar aqui no Ministério da Saúde, que eu trago o tema Reabilitar até quando? Então depois nós podemos compartilhar com vocês essas informações. Então, reabilitar até quando? Primeiro, o que nós temos que pensar? Nós temos que fazer uma avaliação muito importante, muito funcional, para que a gente consiga determinar o grau de queda funcional desse paciente. Então, o que nós focamos? Além de toda a avaliação multiprofissional relacionada à psicologia, estado mental, nível de consciência, eu vou focar aqui nas três principais avaliações que o fisioterapeuta deve fazer, que é a avaliação muscular periférica, a respiratória, o desempenho e a capacidade funcional. Bom, para a avaliação muscular periférica, nós não precisamos de dispositivos tecnológicos para avaliar. A literatura traz para a gente materiais, ferramentas, instrumentos gratuitos, como escalas validadas pela literatura. Então nós temos aqui um meio de fazer uma avaliação muscular periférica, que é a escala MRC, que é Medical Research Council. Ela estabelece
alguns movimentos, algumas amplitudes de movimentos relacionadas a algumas articulações, como abdução de ombro, flexão de cotovelo, extensão de punho, flexão de quadril, extensão de joelho e dorsiflexão de tornozelo. A partir desse momento, o avaliador vai solicitar para que o paciente realize essas amplitudes, esses movimentos, e vai graduar de 0 a 5 a performance muscular periférica. Então nós temos aqui, num total de somatória, 60 pontos. Nós sabemos que se o paciente atinge valores inferiores a 48 pontos, isso quer dizer que o paciente pode apresentar polineuropatia periférica crônica. Isso quer dizer o quê? Vem daquele paciente deshospitalizado com internação prolongada, ventilação mecânica prolongada. Então utilizem desses materiais para avaliar, determinar um plano terapêutico e quantificar para até quando esse paciente conseguir um score acima de 48 e estiver funcionalmente verificado com a aplicação de outros testes, você poder direcionar esse paciente para outras áreas. Mas felizmente, o melhor disso tudo é o ganho funcional que nós vamos proporcionar com esse paciente de acordo com a terapia escolhida. Outro método para você avaliar a força muscular periférica é por meio da dinamometria, no caso, a força de preensão palmar. Então, esse teste ele pode ser utilizado tanto por ferramentas do meio analógico quanto digital. Todas essas são validadas. A do meio analógico, a do modo analógico, perdão, ela é mais utilizada para pesquisas. E essa daqui digital do dia a dia, é validada pela Anvisa, então nós podemos utilizar. Então você simplesmente pede para o paciente pressionar. Aqui nós temos um método de realização e quem tiver um interesse pode me procurar que eu passo protocolos. Nós vamos anotar o maior valor das 3 tentativas e nós temos o quê? Valores inferiores a 11 kg força para homens quer dizer o quê? Que pode apresentar fraqueza muscular propriamente dita, dinapenia e sarcopenia. E para mulheres abaixo de 7 kg força. Tá bom, Tarcísio, mas como que eu vou utilizar recursos tecnológicos para aplicar o meu plano terapêutico baseado na avaliação que eu desenvolvi? Então, como eu disse, existem vários métodos terapêuticos, nós aprendemos isso na graduação, mas nada como o exercício físico, atividade física, exercício de carga, de resistência. Então, o simples é o melhor. Então, é trabalhar com carga, com resistência, com atividade de vida diária, desempenho funcional, para aumentar a capacidade funcional. Então, você vai utilizar a fragilidade do paciente. Se, por exemplo, ele tem fraqueza de levantar e se sentar da cadeira, principalmente idosos, como que você vai fazer? Exercícios que favoreçam esse movimento, exercícios de sentar e levantar com carga, sem carga, resistência. E aí você vai determinar se você quer ganhar força ou resistência. E a gente sabe que para ganhar resistência, nós aumentamos o número de séries com cargas inferiores e o contrário para carga. Para força, maior peso, maior carga, para menor número de séries. E como eu vou determinar a carga? Pelo teste de repetição máxima, que nós aprendemos também na graduação. Então, a partir desse momento, você vai direcionando, reavaliando e determinando o seu plano terapêutico. Então, estes são métodos, dispositivos que nós utilizamos para avaliar e para tratar o nosso paciente. E aqui eu tenho uma tabelinha com valores de referência para as idades, tá legal? Tanto para a mão dominante quanto para a mão não dominante. Podem utilizar isso como referência para quantificar o seu tratamento, a evolução do tratamento e, com isso, você vai direcionar o seu paciente proporcionando o ganho funcional dele e a qualidade de vida. Agora, para a força muscular respiratória, qual o dispositivo que eu vou utilizar? Nós temos o manovacuômetro, esse é o analógico, e para falar de dispositivos tecnológicos, nós temos o Power Brief, mas é um instrumento muito caro, ele traz muitas informações sim, mais relacionadas à dinâmica da musculatura respiratória, mas esse é um aparelho relativamente barato que dá para nós conseguirmos para os programas, vocês conseguem adquirir aí para os programas, façam as solicitações, para aplicar aí no treinamento muscular respiratório do seu paciente. Primeiro você vai avaliar a força muscular respiratória. Então aqui eu tenho valores de referência utilizando essas fórmulas para o sexo
masculino e para o sexo feminino, tanto para a força muscular inspiratória quanto para a força muscular expiratória. Então é um aparelho que é muito utilizado e nós conseguimos graduar a força muscular respiratória desse paciente. E a partir do momento que você tem esses dados, você sabe se esse paciente está com a força muscular relativamente normal para a sua idade e para o seu sexo, e se está muito aquém ou se está bem. Existem técnicas mais específicas para fazer isso, mas como o nosso tempo é muito curto, não dá para explicar para vocês, teria que ter uma aula de treinamento muscular inspiratório. Mas aqui nós temos alguns valores de diagnóstico e tratamento indicado. Existem métodos mais específicos, como eu disse, mas aqui a gente consegue determinar que por uma avaliação pelo manuvacômetro, com uma fraqueza de menos 70 a menos 45 centímetros de água. Para fortalecer, eu vou utilizar de 40% a 80% da PI máxima que eu avaliei. E qual o dispositivo que eu posso utilizar para realizar isso? O Power Brief é um exemplo, né? Eu coloquei aqui esse dispositivo. Ele também tem de modo digital, que ele gradua a força e ao mesmo tempo o avalia, mas esse aqui é mais barato e ele também traz a eficiência no treinamento muscular respiratório. O treinamento muscular respiratório, ele não pode ser utilizado com qualquer instrumento. Esses dispositivos, eles devem ser graduados em cargas lineares. Você controla a carga do dispositivo para aplicar o treinamento. Então, aparelhos como o Respiron, que é a Fluxo, eles até promovem. Aliás, a literatura ainda briga um pouco, né? A gente já tem consenso que ele não traz grandes benefícios a longo prazo. Mas, se for graduado a carga, é possível trazer um grau de força muscular com treinamento muscular respiratório. Mas eu recomendo esses aparelhos com cargas lineares e que são controláveis. Power Brief, Threshold, tá? Então existem outros aparelhos, principalmente chineses, saindo aí para o mercado, mas nós aguardamos as avaliações da Anvisa para verificar realmente se isso traz algum benefício para a população brasileira. Para avaliar a função pulmonar, nós utilizamos o pico de fluxo expiratório. Isso aqui é muito importante para a gente avaliar desmame de ventilação mecânica e desmame de cânula de traqueostomia. Então aqui nós temos os valores de referência tanto para homens quanto para mulheres e as idades e estatura, né, que vai nos trazer o valor normal. Mas eu já adianto que, eu não coloquei, mas eu já adianto que para você ter um sucesso para o desmame de cânula, os valores devem estar situados a 160 litros por minuto, acima de 160. E, porque é a força da tosse. Então eu tenho força para tossir, para expelir secreção, eu posso estar em desmame da cânula de traqueostomia. Para ventilação mecânica, acima de 300. Tá legal? Então por quê? Porque eu verifico a permeabilidade das vias aéreas. É permeável para haver troca gasosa? Sim. Só que esses métodos eles devem ser avaliados em conjunto com outros métodos. Tá? Para a gente ter o quê? Um raciocínio clínico, para a gente ter uma efetividade no plano terapêutico e no nosso resultado. Bom, aqui eu vou falar de avaliação funcional, de desempenho físico, aliás, do desempenho físico. Então, o padrão é o teste de caminhada de 6 minutos, e aqui nós temos as referências também, tanto para homens quanto para mulheres, para você aplicar. O protocolo é simples, é 30 metros, durante 6 minutos, à sombra num terreno antiderrapante, bem reto. Então você vai avaliar pressão arterial, oximetria, frequência cardíaca e a fadiga desse paciente utilizando a escala Borg. Então, desse modo, esse teste, né, que é o padrão, ele é muito bom para avaliar a capacidade cardiopulmonar, o desempenho físico que nós avaliamos no paciente. Mas existem outros métodos, como o teste de degrau de 6 minutos, que também traz o mesmo objetivo dessa condição cardiopulmonar, cardiovascular e relacionada à fadiga. O teste de sentar e levantar da cadeira 5 vezes é o teste que eu mais gosto, o teste que eu mais uso, principalmente para pacientes idosos. Então eu tenho um valor de referência aqui. Você pede para o paciente sentar e levantar 5 vezes da cadeira,
E aqui eu tenho algumas referências, de 60 a 69 anos, 11,4 segundos, 12,6 para 70 a 79, de 80 a 89, 14,8. Abaixo de 15 segundos indica sarcopenia, então você vai trabalhar, principalmente em conjunto com a equipe multiprofissional, como um nutricionista, por exemplo. Tá? Então esse é um teste muito importante para que a gente desenvolva a força muscular e verifique o desempenho físico desse paciente. Notem, eu estou trazendo métodos, técnicas que são aplicáveis dentro do Melhor em Casa. Não existem técnicas, aliás, dispositivos, aparatos fisioterapêuticos caríssimos, mas com pouco que a gente tem, que podemos investir, nós conseguimos trazer grandes resultados. E aqui eu tenho uma tabela de referência para o teste de levantar e sentar da cadeira de 1 minuto. Nesse você pede para o paciente sentar e levantar por 1 minuto. Legal? Então é importante que vocês conheçam como desenvolver esses testes. Como eu disse, não dá para eu trazer toda a aplicação desse teste. Caberia uma imersão, um tempo maior. Mas se tiverem interesse, podem me procurar. O Time Up and Go, né, que é o TUG, ele vai verificar o quê? A velocidade, né, que esse paciente tem de marcha ali em 3 metros. Então eu vou verificar a fragilidade, se a mobilidade está prejudicada, se tem risco de queda. Então, preditor de quedas é abaixo de 12,45 segundos. E de sarcopenia, 10,8 segundos. E a MIF, né, a medida de independência funcional, é algo que eu gosto muito. Eu trago a MIF na aula que eu dei pelo Ministério, que ela traz para a gente scores para determinar quando o paciente fica conosco para reabilitação dentro do Melhor em Casa. É uma sugestão, não é algo oficial nem sedimentado, é algo que eu consegui estruturar quando eu estava na ponta e funcionou muito bem. E nós vamos procurar trazer isso para os cadernos que nós vamos trabalhar no Ministério da Saúde aqui na Coordenação Geral da Atenção Domiciliar. Então, a medida de independência funcional ela vai avaliar o autocuidado, a mobilidade, a comunicação e o conhecimento social. E então, não é só a fisioterapia que aplica. Então, toda a equipe multiprofissional aplica essa medida de independência funcional para juntos determinar o grau de dependência desse paciente. E se ele atinge determinado score de mobilidade e locomoção que dê para ele ser referenciado, estando estável clinicamente, para outros pontos da rede, ela é uma ferramenta excelente para a gente determinar essa progressão. A escala visual analógica que a gente utiliza, né, para controlar ali o tratamento, o plano terapêutico, é só mais a título de observação. E a escala de percepção de esforço que nós utilizamos, né, durante as terapias, principalmente cardiopulmonares, para identificar o esforço. Ela substitui, inclusive, o teste de frequência-alvo, né, frequência cardíaca-alvo, para trabalhar, porque idosos geralmente têm uma frequência cardíaca diferente, o comportamento é diferente dos adultos jovens. Então, de repente, o idoso ele não atinge uma frequência cardíaca que eu calculei, né, com a fórmula, mas porque ele não vai atingir mesmo. Então, você vai sobrecarregar esse paciente trazendo o efeito contrário, um efeito rebote ao tratamento, ao objetivo. Então, nós utilizamos a escala de Borg para verificar a percepção do esforço. Se ele atinge entre 4, 5 e 6, a gente está conseguindo utilizar a terapia de modo adequado para o ganho cardiopulmonar. O teste de qualidade de vida que eu gosto de utilizar, porque é o feedback que eu dou para o paciente. No primeiro dia eu faço o questionário que é extenso, então cabe um tempinho bom para aplicar e ele pode ser aplicado por qualquer profissional da área da saúde. E no final você também faz a verificação da qualidade de vida e mostra para esse paciente o quanto ele ganhou, porque muitas vezes, embora nós percebamos que nós conseguimos nos locomover, nós ganhamos um grau de dependência, a gente não consegue quantificar. Então, se eu mostro para ele que ele partiu de 20 para 80, isso é muito bacana, a gente percebe, inclusive, um grau de satisfação desse paciente. Aqui eu tenho as zonas de treino para, se você for trabalhar com reabilitação cardiopulmonar dentro do programa Melhor em Casa, né, para reabilitação de 40% a 60% da fórmula. Essa fórmula Carvonin, ela está caindo em desuso, então eu recomendo utilizar mesmo a Borg. Aqui um modelinho para vocês estarem
utilizando, aqui o pessoal está numa esteira, né? Então nós temos esses aparatos tecnológicos. Dentro do Melhor em Casa, você pode utilizar o ciclo ergômetro, sentar e levantar, qualquer atividade que exija esforço do paciente. Aeróbico, então uma caminhada, sentar e levantar. Então vocês conseguem perceber que a gente não precisa de muitos aparatos tecnológicos para trabalharmos com esses pacientes. Bom, acho que eu estou passando o tempo, né? Então aqui eu deixo para vocês algumas estratégias terapêuticas, foi muito utilizada no período da pandemia, mas eu acho interessante para a gente utilizar isso dentro do programa Melhor em Casa para qualquer tipo de patologia, porque nós temos perdas funcionais. Então aqui eu deixo para vocês o exercício aeróbico, para exercício de força, e para o treinamento muscular respiratório. Eu não vou entrar em detalhes porque, infelizmente, o tempo que me foi dado foi este e acabou o tempo. Acho que eu até passei. Mas se vocês novamente tiverem o interesse, podem me procurar que eu ajudo vocês, tiro dúvidas. Podem me mandar o e-mail tarcisioaquino.saude.gov.br. Eu tenho... Peraí só um pouquinho, vou deixar aqui. Eu tenho o meu Instagram, que é o @tarcisioaquino. Quem quiser pode me seguir, que eu trago informações lá. Mas antes de eu terminar, eu vou deixar esse recadinho aqui para você. Para você desempenhar um papel bacana dentro do Melhor em Casa, você tem que conhecer, ter conhecimento, estudar, interpretar exames, né, sejam de um simples hemograma a exames de imagem, para você determinar e aplicar o plano terapêutico após as avaliações que eu apresentei para você. E, por fim, apresentar esses resultados para a gestão, para você, para a equipe multiprofissional e principalmente para o paciente. E exatamente assim você vai ganhar o seu valor como profissional e o seu valor dentro do programa Melhor em Casa. Então eu gostaria de agradecer, né, e muito obrigado. Eu espero que passem o vídeo todo, porque eu acho que eu passei mesmo o tempo e eu não vou demorar muito. Eu estou à disposição de vocês. Um abraço.